Bora, fiel, se liga na coletiva do Hugo Souza e também do Maicon nessa segunda-feira, falando já sobre a Copa do Brasil, na quarta-feira contra o Cruzeiro. E eles que revelaram Cigarro e Yuri Alberto jogam na quarta. Tá muito bom esse corte que eu separei pra vocês. Deixa o seu like e comenta aí se você já tá ansioso pra semifinal. Se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Boa tarde a todos, vamos dar início à entrevista coletiva do goleiro Hugo Souza e do meio-campista Maicon. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Maicon. Hugo, primeiramente para você, você chegou no Corinthians na temporada passada, já pôde praticamente ali viver o clima, mas não pôde jogar diante do Flamengo em certos momentos, mas pôde ajudar em alguns momentos o time do lado de fora. Como é para você poder chegar a mais uma semifinal de Copa do Brasil com a equipe do Corinthians? E, Maicon, para você também na mesma linha, você é um dos poucos remanescentes, você e o Yuri são os únicos remanescentes daquele elenco de 2022, que chegaram à final e passaram por todo o processo de 2022, 23, 24, onde o Corinthians bateu na Copa do Brasil. O que essa sua experiência anterior pode ajudar o time para passar da semifinal e chegar a mais uma decisão? Boa tarde. Cara, o que eu tento passar diariamente para esses jogadores, principalmente nessas últimas semanas, é que a maior dor que eu tenho aqui dentro do Corinthians foi perder essa final da Copa do Brasil pro Flamengo. É um sentimento que eu demorei alguns meses para superar. Por tudo que aconteceu naquele jogo, por tudo que foi aquela partida. Eu acho que eu até cheguei a comentar com a comissão que foi um jogo que, curiosamente, o Dorival estava do outro lado e em algum momento do segundo tempo, principalmente, a nossa equipe estava dominante no jogo, estava muito próximo de ser campeão. Acho que começa os pênaltis também sendo assim. Acho que o Cássio pega o primeiro pênalti e a gente coloca praticamente uma mão na taça e a gente acaba perdendo aquela final. Consequentemente, em 2023 a gente começa a eliminatória vencendo o São Paulo e depois é derrotado no Morumbi. E em 2024 a gente perde a classificação na Arena com um jogador a mais. Eu acho que são tudo aprendizados, acho que a gente passou por vários momentos, acho que vários cenários, e acho que é o meu dever passar para os jogadores tudo que eu vivenciei aqui dentro dessa competição. Acho que é uma competição que premia o clube, a equipe mais cirúrgica. Acho que os jogos de Copa do Brasil são jogos muito mentais e o mental tem que ser muito forte nesses jogos. E é o que eu tento passar para os jogadores, porque não só o brasileiro são jogos assim, mas principalmente jogos eliminatórios. Então acho que a equipe está muito pronta para fazer um grande jogo de Copa do Brasil, uma grande semifinal, uma grande eliminatória. E se Deus quiser, a gente está pronto para conquistar esse título. Bom dia a todos, né? Eu acho que, ano passado, por todo o contexto que aconteceu, por tudo que envolveu a semifinal contra o Flamengo, no segundo jogo, como o Maicon falou, um jogo com um cara a mais, a gente teve totais condições de poder chegar à final e disputar esse título. E ficou uma sensação muito ruim, né? Uma sensação de que estava na nossa mão e a gente deixou escapar, né? E aconteceu a mesma coisa também na Sul-Americana e a gente sentiu bastante o baque, porque era uma oportunidade da gente desfrutar de um momento que o clube já não vive há um tempo, e a gente tem esse desejo de cada vez mais, acho que o Paulista ajudou a gente a fazer isso, mas acho que a gente precisa e quer muito um título que vai colocar a gente de uma vez por todas na história do clube. E, bom, a gente acredita muito que tudo isso que a gente passou até aqui, né? Eu não estava aqui nos anos anteriores, mas no ano passado estava. E tudo isso que fez a gente chegar até aqui traz uma casca muito grande pra gente, né? Os jogos de Copa são talvez nossas melhores atuações tenham sido nos jogos de Copa. E é isso que a gente vai valorizar, porque eu acho que essa casca tem trazido isso pra gente e a gente entra em campo para jogar muito, muito certo do que a gente quer e não vai ser diferente agora. Edson Rufino, 105 FM. Minha pergunta aos dois, Hugo Souza e o Maicon: o que pode ser dito ao torcedor que o futebol que o Corinthians vai apresentar diante do Cruzeiro nesta quarta-feira pela Copa do Brasil será diferente daquele que foi apresentado pelo Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que encerrou e que nós fomos muito abaixo e temos a ciência disso. Acho que a equipe do Corinthians merece estar em colocações melhores e acho que foi esse nosso discurso, mas não foi a nossa prática. E a Copa eu acho que está sendo bem diferente. Acho que a gente foi campeão paulista
mas é um título que já ficou no passado. A gente não leva em consideração mais a partir de agora. A gente quer a Copa do Brasil. Eu acho que tem que ser essa a nossa mentalidade, e nós sabemos que os nossos torcedores acreditam em nós. Acho que temos 6 jogos de Copa e não tomamos nenhum gol, ganhamos todos os jogos. Então isso nos dá moral. Acho que isso fortalece a nossa equipe, isso mostra o que é o Corinthians. E eu acho que não adianta muito eu aqui ficar falando o que nós vamos apresentar. A gente tem que demonstrar, porque a gente passou muito tempo falando, e nem sempre a gente correspondeu. Eu acho que o momento agora é a gente focar no que a gente controla, trabalhar muito e entrar naquele jogo com o espírito do que o corintiano pede, do que a gente sempre, principalmente nos jogos de Copa, a gente conseguiu demonstrar. Eu acho que é essa mentalidade que a nossa equipe vai levar para esse jogo. Bom, acho que na verdade é isso, né? E é um contexto totalmente diferente, né? Se você pegar o jogo do Brasileiro e o jogo hoje, né, a gente foi jogar lá contra eles, na verdade, com muitos desfalques. E agora é uma situação totalmente diferente, o time totalmente mais... todo mundo pronto para jogar, todo mundo apto para jogar, todo mundo bem fisicamente, então acredito que isso vai nos ajudar da melhor forma. Eu, particularmente, também estava fora, e com certeza o contexto é totalmente diferente, até porque, como a gente acabou de falar, a Copa para a gente tem sido de uma forma bem diferente do que foi o campeonato. A gente tem conseguido se portar de uma forma que a gente consegue jogar e ser melhor que os nossos adversários. E a gente consegue botar o nosso ritmo de jogo, a gente consegue botar o que a gente treina todos os dias, e os jogos de Copa a gente tem conseguido apresentar isso. E a gente vai trabalhar da melhor forma possível, como sempre foi, para que a gente possa fazer 2 grandes jogos e buscar a classificação. Opa, boa tarde. Hugo, Maicon, Yuri Medeiros da Itatiaia. Pro Hugo, foi comum ver nessa temporada, especialmente no Brasileiro, jogos em que o Corinthians estava bem, dominando, controlando, e por erros pontuais, especialmente ali no sistema defensivo, o time acabou tomando gol, depois vira outra partida e o Corinthians acabou ali se complicando. Eu quero saber se no vestiário tem uma cobrança disso para ser jogos de erro zero, de concentração máxima, para o time não ter mais esses erros pontuais que acabam prejudicando o Corinthians. E para o Maicon, se me permite, fugindo um pouco da partida, a gente sabe que o Corinthians está negociando com o Shakhtar para você ficar mais um ano por empréstimo. Eu queria saber como que você está se sentindo, se você está otimista, se você tem recebido atualizações, se você espera seguir no Corinthians na próxima temporada. Obrigado. Bom, eu acho que não é o momento para isso. Eu tenho que estar totalmente focado na Copa do Brasil. Eu acho que já demonstrei o meu desejo, o clube já demonstrou o dele, e eu já pedi para tanto o clube quanto os meus representantes negociarem a parte, porque eu não tenho interesse de estar com a minha cabeça agora nisso. Acho que o meu foco totalmente é a Copa do Brasil, é o que eu posso controlar, é o meu desejo, é o meu maior sonho que eu tenho aqui com a camisa desse clube, é ganhar esse título. Então, o meu pensamento está 100% na Copa do Brasil. Se acontecer, eu já falei que eu vou ficar feliz. Se não acontecer também, eu preciso terminar essa história com um título, e é isso que eu vou lutar para acontecer. Bom, na verdade, eu acho que eu vou voltar nas respostas anteriores. Erradamente, talvez, da nossa parte, mas a nossa postura em jogos de Copa ela é totalmente diferente. E isso traz uma segurança muito grande, pelo menos para mim, de saber que nesses jogos a gente vai entrar com a mentalidade que não pode ter, é erro zero. E que se acontecer, a gente está preparado também para passar por cima disso, até porque aqui tá todo mundo junto. Se eu errar, o Maicon vai me cobrir, se ele errar, eu vou cobrir ele, e a gente vai... Sempre foi assim, não vai mudar. Mas a mentalidade é a melhor possível, porque a gente sabe que a gente tem totais condições de disputar essa final e ganhar esse título. Opa, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. Pergunto para vocês dois, depois do jogo agora contra o Juventude, o Carrilho falou na zona mista que há muito tempo o foco já era na Copa do Brasil, até tentando dar uma justificativa pelos últimos resultados ruins do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Queria que vocês dissessem se vocês concordam com essa visão, se o foco era realmente a Copa do Brasil já há algumas semanas e por isso o Corinthians não teve uma boa campanha nessa reta final de Brasileiro, e se vocês acham que foi positivo essa semifinal de Copa do Brasil acontecer agora, depois do Campeonato Brasileiro, ou se talvez fosse melhor que fosse naquela época, depois da classificação contra o Atlético Paranaense, que se mantivessem as datas daquele momento. Obrigado. Bom, eu acho que a gente tem que ter clareza em tudo que a gente passou durante o ano, né?
Eu acho que a nossa equipe foi uma equipe que teve muito desfalque, com um elenco já bem curto. Falando sobre o que eu acho melhor, até por controlar a nossa ansiedade, eu acho que seria melhor naquele momento, porque a gente já ia matar a Copa do Brasil durante o Campeonato Brasileiro, a gente já sabia o que ia acontecer. Mas também pensando em tudo que a gente passou, todos os desfalques que a gente teve em jogos importantes, talvez no momento de semifinal e final de Copa do Brasil que estava agendado, a gente não teria jogadores importantes. A gente conseguiu rodar o nosso elenco, a gente conseguiu recuperar os jogadores, nós conseguimos colocar todos os jogadores à disposição do Dorival para essa semifinal. Eu não sei se o Garro vai ter disposição ou o Yuri, mas são dois jogadores que estão em uma boa evolução. Eu acho que ficou melhor para nós. Eu acho que nós conseguimos recuperar. Eu acho que, como eu falei, a equipe do Corinthians precisa estar em parte de cima da tabela, precisa brigar por Libertadores, precisa brigar por títulos. Mas por tudo que a gente aconteceu durante o ano, não é uma desculpa, é uma realidade. A gente teve muitos desfalques importantes por muito tempo. Nós temos que ter clareza nisso. E eu acho que a gente não entregou o que a gente queria, mas a gente consegue terminar o ano, se Deus quiser, com um título importante de Copa do Brasil, que vai ser importante tanto para nós, jogadores, quanto para a torcida, quanto para o clube que merece. Eu acho que foi um ano bem difícil para todo mundo, e a gente tem que entrar nesses últimos 2 jogos iniciais contra o Cruzeiro, que nos credenciam para uma final, e se Deus quiser, com uma final, credenciar com o título, acho que com uma clareza que nós estamos prontos para fazer um grande jogo. Não tem a possibilidade da gente cravar que nós vamos classificar, mas nós vamos entregar tudo para poder classificar, que é o nosso maior objetivo. A verdade aquele velho ditado, dançar conforme a música, né? E a gente parar para olhar a nossa temporada e chega um certo momento onde a gente não precisou abrir mão, porque a gente entregou o nosso melhor em todos os momentos do Campeonato Brasileiro. Como o Maico falou, a gente não conseguiu em alguns momentos desenvolver da melhor forma que a gente queria. Mas aí você chega numa parte final, tá? Metade do ano para o final ali, onde você tem uma possibilidade de disputar uma semifinal de tamanha importância, onde você tem uma possibilidade de trazer esse título que é muito importante pra gente. E aí você precisa chegar com todo mundo bem até lá, a gente precisa fazer escolhas. Na nossa vida a gente precisa fazer escolhas. E a gente em nenhum momento largou o brasileiro, em nenhum momento a gente abriu mão do brasileiro, só que a gente entendeu a realidade, né? A gente entendeu o que a gente precisava fazer para que chegasse todo mundo bem agora nesse momento. E, bom, eu acredito que seja isso que esteja acontecendo agora, né? Todos os jogadores que eu particularmente tive um ano que para mim foi complicado em questão de ficar muito jogo fora. Eu odeio perder jogo e eu machuquei muito esse ano. Mas eu acredito que esse fato da gente ter conseguido dosar bem, né, e conseguir chegar bem com todo mundo para a semifinal é importante demais. E eu acho que isso foi a forma que a comissão achou de fazer os ajustes que precisava, de chegar com todo mundo bem, e eu acredito que todo mundo vai estar apto para jogar. Hugo, Maicon, boa tarde. Lucas Herrera, TV Band. Vocês falaram bastante sobre desfalques, sobre lesões, até para tranquilizar o torcedor. Vocês sabem muito bem, né? Yuri Alberto e Rodrigo Garro treinaram hoje tão bem, tão 100%? É algo que vocês não podem cravar, que vocês não são médicos e tal, mas o quanto ter esses caras junto com o Memphis, que já atuou por 30 minutos no último jogo, né, contra o Juventude, quanto ter esses 3 caras podem mudar talvez um favoritismo do Cruzeiro? Vocês concordam que o Cruzeiro é favorito para esse jogo? E tendo os 3 em campo, o favoritismo pode mudar um pouco de lado? Sobre o Yuri e o Garro, eu não sei que parte que eles estão da transição, eles estão treinando parcial e hoje treinou até que um número melhor do que ontem, né? Que eles treinaram junto, eu treinei com eles. Não sei se vai estar à disposição dos 90 minutos, não sei se está à disposição, qual a minutagem que eles estão à disposição, mas a gente torce para que eles estejam disponíveis para nos ajudar. Agora, a questão de favoritismo, eu acho que nós somos o Corinthians. Eu acho que nós sabemos que o campeonato brasileiro do Cruzeiro foi melhor do que o nosso. Eles oscilaram menos, mas eu acho que eles teve a mesma porcentagem de vitórias na Copa do Brasil, também não tomaram gol, então acho que na Copa do Brasil nossa equipe se equivale a deles. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, saber que vai ser um jogo muito difícil. 2 eliminatórias muito difíceis, isso está claro para nós. E eu acho que está claro para o nosso torcedor também, que nós vamos precisar do apoio deles para conseguir avançar. Eu acho que o jogo de Minas vai ser um jogo extremamente mental. Acho que a nossa equipe não pode haver erros. Infelizmente é a Copa do Brasil.
Qualquer mínimo detalhe a gente, às vezes, escapa a classificação. E eu acho que nossa equipe vai estar pronta para isso. Nós temos que estar prontos. Nós precisamos estar com um mental muito forte para saber que o jogo de lá vai ser um jogo extremamente importante para essa classificação. Eu acho que os 2 jogos têm o mesmo peso, os 2 jogos valem muito para nós, mas a gente sabe que aqui dentro a gente tem nossa arena. Nós temos nosso torcedor e isso é um ponto muito positivo, como eu já falei algumas vezes. Como eu falei, não coloco a equipe deles como favorita. Eu acho que a gente chega no mesmo nível, apesar do Campeonato Brasileiro deles foi melhor que o nosso, mas nós também ganhamos o Paulista e eles não ganharam o Mineiro. E a gente chega com essa casca. A gente tem essa consciência e sabemos que nós podemos vencer e avançar essa fase de semifinal. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Hugo. Falou Aqui, tudo, já. Beatriz... Oi, desculpa. Perdão. Não, ele falou tudo, já tá tudo certo. Perdão. Beatriz Mainetti, do meu timão. Eu tenho uma pergunta para cada um. Pro Maicon, você é o remanescente das últimas campanhas do Corinthians na Copa do Brasil e agora é um dos capitães desse time. Quais lições das últimas chegadas do Corinthians em semifinal e em 2022 na final da Copa do Brasil podem ser tiradas para que esse ano o desfecho seja diferente? Em relação ao Hugo, você falou agora há pouco sobre o seu ano, que infelizmente acabou sendo diferente dos últimos, com mais lesões, e a gente viu um crescimento do Felipe Longo e do Cauê também. Você sempre falou muito sobre eles na base e queria que você fizesse uma avaliação sobre a entrada dos 2 em campo. Obrigada. Cara, toda a oportunidade que eu tive de falar sobre tanto o Cauê, o Donélio, o Longo, eu sempre falei da melhor forma, né? E eu falo brincando, mas é uma coisa que as pessoas não acreditam. Eu falo, eu sou o pior dos 4. É que eu sou o mais velho e jogo ali. Mas é que eles são muito bons, assim. E eu sei que se eu der brecha, eles vão passar por cima. Mas eu fico feliz de ver eles podendo jogar, podendo desempenhar o que eles fazem todo dia no treino, podendo realizar o sonho deles de menino também, que eu tenho 26, eles têm 20. A diferença é pouca, mas eu já passei por isso de estrear, de querer jogar, e a gente que é goleiro é mais difícil. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Longo jogar, quando eu vejo o Cauê jogar, por exemplo, como jogou ontem. E isso me traz uma alegria muito grande, porque eu sou um cara que eu gosto de ver os meus amigos bem, então eu fico muito feliz de vê-los jogar. Óbvio que eu não fico feliz porque eu vi para ver ele jogar, é porque eu tô fora, mas a gente tá aqui um pelo outro, né? Não é porque eu jogo que eles não, que eu vou deixar de torcer. E eu sempre falei sobre a qualidade deles e eles têm tudo para deslanchar e fazer uma grande carreira pela frente. Bom, sobre a Copa do Brasil, como eu já falei na primeira pergunta, eu acho que em 2022 e 2023, a lição que eu tenho muito clara é que nós fizemos um primeiro tempo muito ruim contra o Flamengo na final e um segundo tempo muito bom. E começamos os pênaltis vencendo. Em 23 a gente faz um primeiro tempo muito ruim contra o São Paulo no Morumbi e um segundo tempo com algumas oportunidades e não conseguimos empatar o jogo. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ter a sabedoria que é um jogo de 90 minutos e que, de repente, 10, 20 minutos desligado nos desclassifica. Eu acho que é isso que eu passo para os jogadores quando eu tenho oportunidade. Não se decide a semifinal no primeiro minuto, mas ele é tão importante quanto o último. Então a gente tem que ter essa sabedoria e essa clareza. Eu acho que o jogo vai ser um jogo extremamente com uma atmosfera muito propícia para eles no primeiro jogo, e nós temos que ter a sabedoria de jogar esse tipo de jogo. Eu acho que o jogo do Fortaleza, principalmente para os meninos que não tiveram tantas experiências, foi um jogo muito importante, porque era uma atmosfera que o time do Fortaleza precisava vencer. E eu acho que isso passou para eles o que provavelmente a nossa equipe vai vivenciar contra o Cruzeiro. Guardadas as devidas proporções, mas o ambiente vai ser parecido. E eu acho que para os meninos, quanto para nós mais velhos, acho que foi uma preparação muito importante. Então esse jogo do Fortaleza foi um jogo muito proveitoso para nós. A nossa equipe, apesar da vitória, soubemos jogar esse jogo. E eu acho que o jogo do Cruzeiro passa muito por isso. Nós tivemos 2 ou 3 vacilos contra o Fortaleza, perdemos de 2-1. Eu acho que esses pequenos detalhes a gente não pode cometer nesses jogos. E eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que entrar para essa semifinal. Olá, boa tarde, Hugo, Maicon, Natália Santana da Rede TV. O Corinthians teve o 13º lugar, né? Terminou com o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Foi a pior colocação entre os clubes paulistas, né? Saldo de gols negativos e menos vitórias
também na competição, 15 contra 12, menos vitórias do que derrotas. Tendo em vista esses números como recorte, eu queria que vocês avaliassem o pessoal mesmo de vocês nessa temporada. Quando terminou o campeonato, vocês foram ver a tabela, conversaram, ou até mesmo com o Dorival, uma sensação de que vocês poderiam mais, e também queria saber de vocês se, numa competição como o Brasileiro, que tem pontos corridos, vocês falaram muito de desfalques, né, das dificuldades que o Corinthians passou. É mais fácil disputar, então, um mata-mata, que digamos que é um tiro curto, como a Copa do Brasil, em uma temporada mais atípica como foi a do Corinthians? Obrigada. Bom, na verdade, eu acho que, sendo bem sincero, tudo que a gente tinha para falar sobre o Brasileiro, a gente já falou, né? Não foi da forma que a gente quis, óbvio. Não foi da forma que a gente queria. A gente sabe que a gente precisava e a gente tem que se cobrar para que a gente possa fazer uma outra temporada que é melhor do que foi essa, para que a gente possa brigar por Libertadores, brigar por título, porque a gente tem condições disso. Bom, mas acho que já tudo foi falado. E o foco agora é outro, né? Eu acho que ano que vem, quando passar tudo isso, a gente vai pensar no próximo Brasileiro, que já começa em janeiro já. Mas na verdade a cabeça agora está totalmente focada na Copa do Brasil, para que a gente possa fazer 2 grandes jogos, para que a gente possa desempenhar nosso melhor futebol, todo mundo no mais alto nível, e a gente buscar nosso sonho aí, que é dar esse título para o clube e para nossa torcida. Então é isso, foi a coletiva aí do Maicon e também do Hugo Souza, falando sobre a final da Copa do Brasil, a projeção para final, não semifinal da Copa do Brasil, né? Quem sabe a final da Copa do Brasil. Deram uma pincelada aí sobre o Garro e o Yuri. Pra mim, cara, é difícil, mano. As palavras do Dorival lá deixou, talvez um não vai jogar. E eu acho que é o Yuri, cara. Eu acho que é o Yuri. Mas se não jogar, tem um Vitinho que tá jogando bem. O Guinegão, nos últimos jogos, não tá me agradando. Eu colocaria o Vitinho, deixaria o Memphis mais como 9 ali, como ele joga na Holanda. Então, cara, agora a semana aí de ansiedade até esse primeiro jogo da semifinal. Espero que esses caras não façam besteira de tomar uma taca lá, uns 3-0, 2 e tentar reverter aqui vai ser difícil. Tentar trazer um resultado bom, empate, que seja, mano, tá ligado? Um resultado que dê pra gente fazer na Neoquímica Arena e ir pra final da Copa do Brasil. E pra mim, quem passar desse jogo aqui vai ser o campeão, porque Fluminense e o Vasco ali, pra mim são times fracos, então dá pra gente tentar ser campeão. Então vamos ver como vai ser a semana aí de treino. 2 dias praticamente, né? Hoje e amanhã. Nem se os caras treinam amanhã, porque quarta-feira provavelmente os caras nem vão treinar direito, tá ligado? Então, espero que o Dorival consiga, pelo menos na Copa do Brasil, manter esse futebol que a gente vem tendo na Copa do Brasil, né? Num time que não tomou gols, que venceu todos os jogos. Aí vem torcedor falar que o time não pegou ninguém. Cara, a gente eliminou o Palmeiras, mano. Torcedor do Corinthians querendo desmerecer o Corinthians, cara. Pelo amor de Deus. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo show. Valeu, nós.